Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos indo para a nossa segunda aula dessa nossa quarta etapa, em que o tema e estudo é heredograma, conceitos e simbologia. Gente, que nome complicado, né? Heredograma, tá? Mas quando a gente começar a estudar, vocês vão poder perceber que vocês já visualizaram algumas vezes isso, vocês já conhecem, né? Através ali do meio social de vocês, quando vocês acessam a internet, quando vocês têm acesso a alguns programas de televisão. Esse heredograma já apareceu para vocês várias vezes e é até um pouco familiar, tá? Então, o que é um heredograma? Heredograma são representações do mecanismo de transmissão das características genéticas hereditárias dentro de uma família através de desenhos, ou seja, são representações dos indivíduos que pertencem a uma família através de desenhos. A gente pegando a geração parental, que é a primeira geração que deu origem a essa família, tá? Em outras palavras, são usados diagramas para representar as relações de parentesco, onde cada indivíduo é representado por um símbolo. Então, cada indivíduo pertencente a uma família é representado por um símbolo. Por isso que nós temos que estudar através do estudo do heredograma, desses diagramas, né? A simbologia usada, tá? Porque cada um vai ser representado, cada indivíduo em estudo vai ser representado por uma simbologia. Pessoal, nessa árvore genealógica, vamos dizer assim, né? Cada geração é representada por um F. Geração 1, que é a parental, F1. Geração 2, F2. Geração 3, F3. E cada geração representa uma família, tá? Partindo dessa parental, que é a geração F1. Então, vamos começar aí para registrar, né, o que foi dito agora na introdução do estudo do heredograma. Conceito de heredograma. O heredograma é uma representação gráfica da história familiar, apresentando os vínculos de parentesco e as características genéticas que estão segregando na família, como, por exemplo, doenças. Então, o que é segregando? Ela vai passando para frente essa característica, tá? Inclusive as doenças que serão estudadas. A gente tem mania não, né? Os estudiosos, os genéticos, que estudam a engenharia genética, ao estudar o heredograma de uma família, eles têm como detectar as doenças, tá? Se elas são representadas por genes recessivos ou algumas também podem ser representadas por genes dominantes. Então, a gente colore esses símbolos ou não para representar essas doenças. Vocês vão ver como é que isso funciona mais lá para frente, tá? Vamos lá para o próximo slide. Exemplo de heredograma. Essa é a representação típica de um heredograma, em que eu tenho a família parental, né? A geração parental, que é a primeira, a F1 aí, sendo que eu represento aqui por um símbolo redondinho uma mulher e um quadradinho um homem, tá? Então, eu tenho aí a mãe e o pai dando origem a 4 filhos, tendo 4 filhos. Vocês podem perceber aí que eu tenho alguns indivíduos coloridos, né? Eles estão pretinhos. Toda vez que eu tiver pais iguais, ou seja, os dois estão brancos aqui, tá vendo? Com filhos coloridos, filhos diferentes, nessa geração eu vou ter pais heterozigóticos ou pais heterozigotos e filhos recessivos. Ah, professor, o que significa pai heterozigoto e filho recessivo? Pai heterozigoto é que tem um gene dominante e um recessivo. E filho recessivo é aquele que só tem o gene recessivo. Como assim? Eu expliquei na aula passada, né, em conceitos básicos de genética, que o gene heterozigoto é aquele que tem um dominante e um recessivo. O dominante é representado por letra maiúscula e o recessivo é o gene representado por letra minúscula. Então, vamos ter como base aí a letra A, tá? É como se fosse o indivíduo 1 aqui da geração parental, azão azinho. E o indivíduo 2 da geração parental, também azão azinho, tá? Então, quando eu tenho azão azinho com azão azinho, eu tenho indivíduos heterozigóticos ou indivíduos heterozigotos cruzando
e tendo uma geração de filhos aí, no caso aqui são 4 filhos na geração 2, na F2, tá? Então, como a mãe é azão azinho e o pai é azão azinho, o filho aqui, ele obrigatoriamente, quando ele é colorido, ele tem que ser recessivo, totalmente recessivo. Então, o filho é azinho, azinho, tá? Na geração F2, o indivíduo 2, contando da esquerda para a direita, ele é azinho, azinho. E os pais são heterozigotos. Então, aí você já o quê? Já decifrou os genes dos pais, que são heterozigóticos, azão, azinho, ou seja, o indivíduo 1 aqui é azão, azinho, o indivíduo 2 é azão, azinho, e o filho colorido é azinho, azinho. Consequentemente, o indivíduo 2 da geração F2 é azinho, azinho, que é uma menina, né, recessiva, azinho, azinho, e os indivíduos 3 e 6 da geração F3 também são azinhos, azinho, azinho. Então, você tem uma menina recessiva aqui em 3 e uma outra menina recessiva aqui em 6. Então, é azinho, azinho aqui, azinho, azinho aqui, azinho, azinho aqui, e os pais aqui, 1 e 2 da geração parental, são heterozigóticos. Aí, vocês podem perceber que o mesmo caso aqui de F1, vocês têm aqui na F2, nesse caso aqui, ó, essa mulher casando-se com esse homem, tendo uma filha também colorida, ou seja, pais iguais, com filhos diferentes, obrigatoriamente os pais são heterozigóticos e o filho é recessivo, tá? Então, você tem aqui a indivídua 5, da geração F2, heterozigótica, azão, azinho, e o indivíduo 6, da F2, também é heterozigótico, azão, azinho. Então, 5 azão, azinho, 6 azão, azinho, e essa filhinha do casal aqui é recessiva, azinho, azinho, tá? Agora, vocês pensam aqui, professora, mas já nesse casal da geração 2 aqui, o primeiro casal aqui, a menina é recessiva e tá casado com um homem. Então, significa que ele pode ser azão, azão ou azão, azinho. Só que, como eles têm um filho colorido aqui também, significa que esse filho também é azinho, azinho, a mãe também é azinho, azinho. O que indica, gente? Que um azinho veio da mãe e o outro azinho veio do pai. É sempre assim, um gene vindo da mãe e o outro gene vindo do pai. Sempre assim. Se vem um azinho da mãe, porque ela é azinho, azinho, né? A indivíduo 3 aqui, ela é azinho, azinho. Então, se um azinho veio da mãe e o outro azinho veio do pai, significa que o pai também tem azinho. Se o pai também tem azinho, o pai é heterozigótico. Então, o pai aqui, ele é azão, azinho, e a mãe aqui é azinho, azinho. Gente, pelo amor de Deus, vão anotando essas explicações, tá? Para vocês não perderem como base os genes que já foram ditos aqui no heredograma, tá? Porque é isso que vocês vão ter que fazer na prova. E no Enem também. Decifrar os genes de um heredograma. Então, aqui no caso, a mãe é azinho, azinho, a filha é azinho, azinho e o pai é heterozigótico. Ele é azão, azinho, porque ele doou um azinho para a filha. Então, ele, por obrigação, ele também tem azinho. E como ele é branco, ele tem que ter o gene dominante. Então, ele tem que ter o azão. Então, ele tem que ter o azinho, porque ele doou para a filha, tem que ter o azão, porque ele é normal, tá? Então, ele é azão, azinho, a mãe é azinho, azinho, a filha é azinho, azinho. E como os filhos aqui são normais, eles podem ser, eles têm que ser, por obrigação, azão, azinho, heterozigóticos também. Porque a mãe só tem azinho para doar, porque a mãe é azinho, azinho. E o pai, como eles são normais, obrigatoriamente eles pegaram o azão do pai. Então, aqui você tem no indivíduo 1 da F3, azão, azinho. No indivíduo 2 da F3, você tem azão, azinho. E no indivíduo 3 da F3, você tem azinho, azinho. Tá?
Agora aqui, por exemplo, você tem pais heterozigóticos. Aqui no indivíduo 5 e 6, você sabe que é azão, azinho, que é pais iguais com filhos diferentes, pais heterozigóticos, filhos recessivos, certo? Então, aqui você tem azão, azinho, aqui você tem azão, azinho, que você tem azinho, azinho. Só que esses dois filhos aqui, eles podem ser azão, azão, ou podem ser azão, azinho. Professora, como assim? Porque a mãe tem azão para doar, o pai tem azão para doar também. A mãe tem azinho para doar, o pai tem azinho para doar também. Então, a mãe pode ter enviado o azão, o pai pode ter enviado um azinho. Eles podem ser azão, azinho, ou a mãe pode ter enviado o azão e o pai também pode ter enviado o azão. Eles podem ser azão, azão ou azão, azinho, porque eles são normais. Tem a característica, tem que ter obrigatoriamente a característica dominante, tá? Porque eles são normais. Então, como é que eu vou representar, professora? Vocês vão colocar esses dois meninos aqui, da geração F3, indivíduos 4 e 5, como sendo azão, traço. Então, aqui no 4 é A traço e aqui no 5 é A traço. E o 6 é azinho, azinho, porque por obrigação tem que ser recessivo, tá? Entenderam como é que vocês vão representando os indivíduos? Aqui também é azão, traço, aqui também é azão, traço, porque eles pode ser, no caso, indivíduo 3 da geração F2, ele pode ser azão, azão ou azão, azinho. Então, como a gente não sabe se é azão, azão ou azão, azinho, é azão, traço, azão, traço. O colorido por obrigação é recessivo. Entenderam, gente, como é que a gente descreve, como é que a gente coloca os genes dos indivíduos no heredograma? Primeira coisa, bater o olho no heredograma. Identificar pais iguais e filhos diferentes. Daí que você vai tirar o primeiro gene a ser decifrado. E daí você decifra o resto do heredograma. Então, pais iguais são pais heterozigotos. Filhos diferentes sempre serão filhos recessivos. Mesmo que os pais sejam coloridos aqui, ó. Pai preto, mãe preto, né? E o filho branco. Aí os pais serão heterozigóticos e o filho branco será recessivo. Mesmo alterando as cores, tá? É isso aí. Vamos para o próximo slide. Espero que vocês tenham entendido. Isso aí demanda um pouquinho mais de estudo de vocês para decifrar um heredograma, mas eu acho que eu fui bem clara aí na explicação, tá? Qualquer dúvida é só me perguntarem aí no chat. Sem problema que eu respondo. Vamos lá, gente, para o próximo slide. Observação importante. Eu tô aqui ressaltando que já foi falado no heredograma ali quando eu expliquei para vocês como decifrar os genes de um heredograma. Em um heredograma, a geração em que os pais são iguais e os filhos são diferentes, nós teremos um filho ou mais recessivo, azinho, azinho, e os pais heterozigotos, azão, azinho. Partindo desse ponto, podemos decifrar todos os genótipos dos indivíduos em estudo na representação. Batendo o olho no heredograma. Nossa, como é que eu vou decifrar isso? Eu sei que tem F1, F2, F3, F4. Como é que eu vou decifrar o gene de todos esses indivíduos? Primeira coisa a procurar um heredograma. Pais iguais, os filhos diferentes. Toda vez que eu tiver pais iguais com filhos diferentes, os pais serão heterozigotos e os filhos serão recessivos. Partindo desse ponto, todos os que estiverem pais iguais, filhos recessivos, vocês saberão que são recessivos. Azinho, azinho, ou bezinho, bezinho, ou dezinho, dezinho, a letra usada aí no caso no heredograma, né? E os pais que são iguais sempre serão heterozigóticos ou heterozigotos, é a mesma coisa, tá? Vamos pro próximo slide aí agora. Nós vamos dar mais uma relembrada aqui nas gerações, né? Que eu já expliquei para vocês. As gerações são representadas pela letra F, seguida de um algarismo romano. A primeira geração, que dará origem às demais, será denominada geração parental ou F1. Em seguida, a segunda família, F2. A terceira família, F3. Então, daí vocês veem, né? Aí você tem a geração dos avós, que é F1. A geração dos filhos, F2. E a geração dos netos, F3, tá? O próximo slide aí. Gente, no estudo de heredograma, a gente vai estar o tempo todo trabalhando com desenhos. Então, a gente tem que saber na pontinha da língua o que significa cada símbolo, cada desenho, tá?
Porque, na verdade, na prova do Enem, essa simbologia não vai vir com legenda, não. Vocês têm que saber o que significa cada símbolo, tá? Vamos lá. Simbologia. Na simbologia de um heredograma, o quadradinho sempre vai ser o homem. O círculo, a bolinha, sempre vai ser a mulher. O losango aí é um sexo indeterminado. Por exemplo, um ser hermafrodita, né? O que é um ser hermafrodita? Que ele pode vir com o sexo masculino e feminino, no caso, né? É um sexo indeterminado, tá? Quando você tem indivíduos coloridos, você tem a característica estudada no heredograma. No caso do heredograma que eu passei para vocês aí, você tinha um indivíduo recessivo, né? A gente tinha pais iguais com filhos diferentes, coloridos, então os filhos eram recessivos e os pais heterozigóticos, tá? No caso aí, quando você tem um quadradinho ligado à bolinha, com o tracinho, você tem um casamento de homem com mulher. Quando você tem um quadradinho ligado a uma bolinha e com 2 tracinhos no meio, você tem um casamento consanguíneo. Ah, professor, o que é casamento consanguíneo? De pessoas presentes na mesma família. Por exemplo, de um primo com uma prima. Casamento consanguíneo. Primos, casamento entre primos. Ok? Quando você tem aí, ó, um quadradinho com uma bolinha, um casamento entre um homem e uma mulher, e um outro quadradinho embaixo, você tem uma família, uma pequena família, uma filiação, tá? Homem com mulher e um filho. No caso, quando você tem aqui, ó, 3 juntos, por exemplo, né? Você tem 2 meninos e uma menina, você tem uma irmandade. No caso aqui, são irmãos, tá? Quando você tem esse tipo de desenho aqui, representando um casamento e vários símbolozinhos embaixo, você tem uma família. Aqui você tem um homem casando com uma mulher tendo 3 filhos. 2 irmãos, 2 meninos e uma menina, a bolinha. Quando vocês têm aqui um cachinho de cereja, que eu falo que é uma cerejinha, né? Vocês têm idênticos, tá vendo? 2 meninas. No caso aqui são 2 meninas, né? E você tem um tronco aqui, ó. Um cachinho de cereja. Caixinha de cereja. Você tem gêmeos univitelinos. Ah, professor, o que são gêmeos univitelinos? São aqueles gêmeos que vêm de um óvulo apenas, tá? São aqueles gêmeos idênticos. De um só. Um óvulo que se divide em 2. E os 2 indivíduos gerados desse óvulo que se divide em 2, eles serão idênticos, ou seja, terão a mesma herança genética, né? Para vocês, alunos aí lá do Rogedo, nós temos a Lu, que é professora de português, ela é gêmea univitelina da Adriana. A Adriana, a irmã dela, é exatamente idêntica à Luciana, tá? Então, as duas são gêmeas univitelinas. Gêmeos iguais são aqueles providos de um óvulo apenas. Eles têm a mesma condição genética, a mesma característica genética, a mesma herança genética. Consequentemente, eles são idênticos, ok? Aqui no caso, nós já temos gêmeos fraternos. Você já pode ter menino com menina, 2 meninos, uma menina. Na verdade, como é que isso acontece? São gêmeos que não são idênticos, são gêmeos diferentes, porque eles não provêm de um óvulo apenas, tá? Eles provêm de vários. Às vezes a mulher liberou 2, 3 óvulos férteis e durante a relação, 3 espermatozoides diferentes fecundaram 3 óvulos diferentes, gerando aí 2 meninos, uma menina, 3 meninas, 2 meninos, né? Você pode ter aí, você tem mãe aí tendo 4 filhos, 5 filhos diferentes, né? E no caso aí, você pode também ter 3 filhos idênticos, 4 filhos idênticos, tá bom? É isso aí, gente. Bom, eu espero, nossa aula fica por aí hoje, eu espero que vocês tenham entendido. É um conteúdo um pouquinho mais complexo, né? Que demanda um pouquinho mais de estudo da parte de vocês. Se sentirem necessidade, por favor, assistam a aula novamente, né? Estudem um pouquinho mais. Espero que vocês estejam gostando das aulas, né? E é isso aí, isso cai muito no Enem, gente. Vamos estudar, ok? Beijo para todos, saudades. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.